Artigo 25. Nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis próprios para atender aos novos encargos. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a créditos extraordinários. Artigo 26. O governador poderá solicitar que os projetos de sua iniciativa tramitem em regime de urgência. Parágrafo único. Se a Assembleia Legislativa não deliberar em até 45 dias, o projeto será incluído na ordem do dia até que se ultime sua votação. Artigo 27. O regimento interno da Assembleia Legislativa disciplinará os casos de decreto legislativo e de resolução, cuja elaboração, redação, alteração e consolidação serão feitas com observância das mesmas normas técnicas relativas às leis. Artigo 28. Aprovado o projeto de lei, na forma regimental, será ele enviado ao governador, que, aquecendo, o sancionará e promulgará. Parágrafo 1º. Se o governador julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, comunicando dentro de 48 horas ao presidente da Assembleia Legislativa o motivo do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial deverá abranger por inteiro o artigo, o parágrafo, o inciso, o item ou a linha. Parágrafo 3º. Sendo negada a sanção, as razões do veto serão comunicadas ao presidente da Assembleia Legislativa e publicadas se em época de recesso parlamentar. Parágrafo 4º. Decorrido o prazo, em silêncio, considerar-se-á sancionado o projeto, sendo obrigatória a sua promulgação pelo presidente da Assembleia Legislativa no prazo de 10 dias. Parágrafo 5º. A Assembleia Legislativa deliberará sobre a matéria vetada em único turno de votação e discussão, no prazo de 30 dias de seu recebimento, considerando-se aprovada quando obtiver o voto favorável da maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 5º, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediata, até sua votação final. Parágrafo 7. Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado para promulgação ao governador. Parágrafo 8. Se na hipótese do parágrafo 7º, a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo governador, o presidente da Assembleia Legislativa promulgará, e se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Artigo 29. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá ser renovada na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Seção 5. Da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Artigo 30. À Procuradoria da Assembleia Legislativa compete exercer a representação judicial, a consultoria e o assessoramento técnico-jurídico do Poder Legislativo. Parágrafo único. Lei de iniciativa da Mesa da Assembleia Legislativa organizará a Procuradoria da Assembleia Legislativa, observados os princípios e regras pertinentes da Constituição Federal, e desta Constituição disciplinará sua competência e disporá sobre o ingresso na classe inicial,
mediante concurso público de provas e títulos. Seção 6. Do Tribunal de Contas. Artigo 31. O Tribunal de Contas do Estado, integrado por 7 conselheiros, tem sede na capital do Estado, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 96 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Os conselheiros do tribunal serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: 1. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. 3. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. 4. Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos mencionados no item anterior. Parágrafo 2º. Os conselheiros do tribunal serão escolhidos na seguinte ordem sucessivamente: 1. 2/3 pela Assembleia Legislativa. 2. 1/3 pelo governador do Estado, com aprovação pela Assembleia Legislativa, observadas as regras contidas no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 73 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Os conselheiros terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos e subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40 da Constituição Federal e do artigo 126 desta Constituição. Parágrafo 4º. Os conselheiros, nas suas faltas e impedimentos, serão substituídos na forma determinada em lei, depois de aprovados os substitutos pela Assembleia Legislativa. Parágrafo 5º. Os substitutos de conselheiros, quando no efetivo exercício da substituição, terão as mesmas garantias e impedimentos do titular. Parágrafo 6º. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado farão declaração pública de bens no ato da posse e no término do exercício do cargo. Seção 7. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 32. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, das entidades da administração direta e indireta e das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou de direito privado que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 33. O controle externo a cargo da Assembleia Legislativa será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete: inciso 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Inciso 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público estadual, e as contas daqueles que derem perda, extravio ou outra irregularidade
de que resulte prejuízo ao erário. Inciso 3. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e autarquias, empresas públicas e empresas de economia mista, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores, que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Inciso 4. Avaliar a execução de metas previstas no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual. Inciso 5. Realizar, por iniciativa própria da Assembleia Legislativa, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, do Ministério Público e demais entidades referidas no inciso 2º. Inciso 6. Fiscalizar as aplicações estaduais em empresas de cujo capital social o Estado participe, de forma direta ou indireta, nos termos do respectivo ato constitutivo. Inciso 7. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ao Estado e pelo Estado, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. Inciso 8. Prestar as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa ou por comissão técnica sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre os resultados de auditorias e inspeções realizadas. Inciso 9. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Inciso 10. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Inciso 11. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa. Inciso 12. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Inciso 13. Emitir parecer sobre a prestação anual de contas da administração financeira dos municípios, exceto a dos que tiverem tribunal próprio. Inciso 14. Comunicar à Assembleia Legislativa qualquer irregularidade verificada nas contas ou na gestão públicas, enviando-lhe cópia dos respectivos documentos. Parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia Legislativa, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Se a Assembleia Legislativa ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. Parágrafo 3º. O Tribunal encaminhará à Assembleia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Artigo 34. A comissão a que se refere o artigo 33, inciso 5, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários. Parágrafo 1º. Não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria
no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. Entendendo o tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá à Assembleia Legislativa sua sustação.